Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, e nessa semana vamos comentar a série Alien Earth, que estreou na Disney Plus. Assistimos até o final. Vamos comentar o que é que a gente achou, o que é que a gente tinha de expectativa antes, né? E como é que ficou aí a nossa avaliação sobre essa série que dividiu muitas opiniões dos fãs. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com o Del, que eu lembro que Del já tinha um pé atrás com essa série assim que ela foi anunciada. Toda vez que anunciam qualquer coisa de Alien, eu tenho os 2 pés atrás e algumas mãos também. Pois é. Mas assim, me diga assim, o porquê você tem essa desconfiança de qualquer coisa de Alien? Você não tem esperança em nada? Eu não tenho esperança na humanidade, né, mas assim, em Alien, especificamente, brincadeiras à parte, eu acho que é uma franquia que já provou que tá sendo ordenhada por dinheiro rápido, sem pensar em construção de história, e que quase me faz acreditar que o primeiro foi um golpe de sorte. Eu tinha sido surpreendida Caramba! positivamente pelo Romulus, mas assim que anunciaram a série, eu fiquei totalmente com medo de novo. E eu vi o trailer, eu também fiquei com medo, daí, né, enfim. Principalmente tendo sido comprada e adquirida pela Disney, e a Disney fazendo o que está fazendo com as franquias, não melhora a minha expectativa. Então, é, a partir de Romulus, eu criei uma expectativa mais positiva, né? Só que aí o próprio diretor, o Fede Álvares lá, né, já caiu fora da continuação de Alien Romulus. Então parece que eles estão se metendo muito na produção da continuação, né? Como E sempre é o quando. caso da Disney. Isso. E que atrapalha muito se meter na área criativa. Alguma coisa aconteceu. Porque ele dizia antes que ele ia participar, né, da continuação, e depois ele disse: Ah, não vou participar, e eu nunca disse que eu ia. Então, assim, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. E o Alien Earth eu estava de coração aberto, justamente por causa do Alien Romulus, né? Ah, então beleza, vamos ver qual é. É... Mas a minha expectativa, ela foi nessa série, né? Ela foi que nem uma. Com o nome. Uma roda gigante, ou aquele outro brinquedo, como é o nome? Montanha-russa? Montanha russa, exatamente. Minha Com expectativa tava altos e que nem. baixos? Exatamente. Exatamente, que nem montanha russa com altos e baixos. E é, começou bem, na minha opinião. E eu estava com medo da série ficar com. Tipo assim, toda a série se passar naquele local do acidente. Eu estava com muito medo que fosse isso. Certo? É, tem um começo muito rápido mostrando mais ou menos o que aconteceu naquela nave. Cai a nave e a gente tem todo mostrando o que é que aconteceu, como tá o cenário ali na Terra, tal, etc. Aí a gente tem, se eu não me engano, 3 episódios, né? Que se passam na nave. Naquela questão ali investigando a cena do acidente, etc. Depois disso, quando sai da nave, eu pensei, bom, estou mais sossegado, não vai ser a série toda lá, né? E pra mim o melhor episódio foi o episódio 5. Não sei o que você achou, que é o episódio que eles mostram direitinho todo o acontecimento dentro da nave, onde eles pegaram um episódio que é praticamente um filme de Alien, né? Foi esse pra você o melhor assim? Pra mim, o melhor episódio foi o primeiro, onde ainda havia esperança de ter alguma coisa desenvolvida, bem desenvolvida ali. E é isso. A série se passa, se for pegar uma cronologia, né? Começa com Prometheus, Alien Covenant, aí vem Alien Earth. Aí vem o primeiro Alien, Alien o oitavo passageiro, Alien Romulus, Alien o resgate, Alien ressurreição. Essa é a cronologia aqui. Alien Earth se passa em 2120.
na cronologia da franquia, né? O Covenant é 2104, o Prometheus é 2093. Aí o Alien, o oitavo passageiro, é 2 anos depois de Alien Earth, 2122. O Romulus é 2142, é 20 anos depois do Alien, o oitavo passageiro, né? E 22 anos depois dessa série aqui. Aí daí pra frente tem saltos temporais maiores, né? Alien, o Resgate. O Alien. Ah, sim, eu esqueci o Alien 3. O Alien 3 se passa no mesmo ano de Alien, o Resgate, se eu não me engano, né? 2179. E o mais longe é o Alien Ressurreição. Então, assim, Del, qual é o maior medo meu nessas prequels, né? Coisas que se passam antes do primeiro Alien. É erros cronológicos. Assim, como é que pode isso ter acontecido aqui e lá no Alien, o oitavo passageiro, ou Alien Romulus, ou Alien Resgate, não ter nenhuma menção a isso, né? Era o meu maior medo. Eu admito que eu nunca vi Alien 3 e o Alien Ressurreição, porque o pessoal fala tão mal que eu não quis ver. Me recusei a ver eles. Parei no Alien 2 mesmo, Alien Resgate. Então eu não sei como é que tá a Terra ou as informações nesses filmes mais pra frente, né? Eu só conheço daí pra trás, né? Do Alien Resgate pra trás. Até então eu não vi nada que se chocasse muito com a cronologia, né? Tirando, assim, o conhecimento dos xenomorfos, né? Pra mim, teve sim problema com cronologia, porque a partir do momento que você tá numa ficção científica, você tem que estabelecer avanços na tecnologia. A sua tecnologia não pode ser a mesma estacionada em todas as franquias. No Romulus, a gente vê outras tecnologias, outros avanços, além do primeiro Alien, né, do oitavo passageiro. Agora, o Alien, o oitavo passageiro, que é o primeiro filme da franquia, é muito depois do Alien Earth. E no Alien Earth, eles têm a mesma tecnologia. E isso me deixou muito chateada, porque eles não tiveram essa criatividade. Por isso eu volto a falar. Me passou a sensação de estar vendo uma série que só foi transformada em série pela necessidade de ganhar dinheiro. E é isso. É, Eu eu fiquei bem vi. decepcionada. Eu vi uma justificativa sobre essa questão da tecnologia, né? Mas era referente ao Covenant e o Prometheus, né? Que o pessoal fala que a tecnologia apresentada no Covenant e no Prometheus é uma tecnologia que aparenta ser mais avançada do que o primeiro Alien, ou o Alien 2, etc. Ou o Romulus em si. A justificativa é porque as naves que foram no Prometheus e no Covenant eram, principalmente no Prometheus, eram naves. Primeiro, o dono da empresa estava lá no Prometheus, né? E eram naves de exploração científica, então tinham uma tecnologia mais avançada. Enquanto as naves dos outros são naves normalmente de. Como é que é o nome? Mineração. São coisas assim, né? Então, não sei se você engole essa justificativa. Eu mesmo acho que foi Não, somente vacilo deles. Eles queriam mostrar algo mais bonito, mais vacilo chique. vacilo é muito leve para o que eles fizeram, porque tudo isso no final da série ser culpa do carinha mais jovem milionário, bli, 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 que eu carinhosamente vou chamar de Peter Pan sexual, é o síndrome do Peter Pan, o que você preferir. Eu achei muito forçado. O cara estava negociando uma coisa que ele nem sabia que era possível, ele estava negociando uma coisa que ele nem sabia que existia. Então, eu achei muito forçado, muito, muito forçado. Tu tá falando em relação a tudo com relação a ele? No Principalmente puxando para a tecnologia, porque veja, a gente não faz suposições do além túmulo, sabe? Ah. Sem o negócio existir. Como é que eu vou saber que aquilo vai me ser útil se eu nem sei que aquilo existe? Aí no final, quando tem um episódio que você mais gostou lá, que é o 5, quando a gente descobre que na real era o bilionáriozinho, o milionário, sei lá, que demônio de Sim. dinheiro que ele tinha, que tava negociando tudo por trás, não. Eu não comprei, eu só fiquei mais indignada ainda.
Não, nesse quesito eu acho que faz sentido, porque assim, é questão de empresa querendo derrubar a empresa, né? São as cinco ou as seis corporações, né, que mandam nesse mundo. A Ele dele, quer nessa. derrubar a empresa negociando uma coisa que ele nem sabe que existe, Luiz. Isso, mas é isso. É porque quando entra nessa questão. Vamos trazer para o nosso mundo atual, sabe? É, segredos industriais. Normalmente se negociam O coisas que industrial uma outra existe, empresa. é uma coisa Então, que existe. Tipo, a fábrica da Coca-Cola tem o segredo da Coca-Cola. Existe. eu Existe a Coca-Cola. sei. Sabe que a Mas imagina Coca-Cola aí, existe agora. a Quem é Weyland que sabe disso Yutani, no mundo? a Ninguém. Weyland Yutani está indo lá numa missão de exploração e está trazendo vários seres alienígenas. Certo? Que a gente não sabe se é de um planeta só ou de vários cantos que eles visitaram. O que ele queria era o que quer que fosse. Ele não sabia o que é que tinha lá. Ele só queria aquilo ali, porque se o Alien de Yutani, é o que eu entendi, né? Se o Alien de Yutani dispendiou uma equipe que passou, porque ainda tem isso, né? Passam anos na viagem, né? Porque não tem dobra no espaço-tempo aqui, não tem viagem na velocidade da luz. Eles têm que entrar em um sono criogênico, né? Para poder fazer a longa viagem, né? Então ele queria aquilo ali independente do que fosse. Ele só queria. Era o objetivo dele. Entendeu? Ele não sabia o que era. Podia valer de alguma coisa ou não podia valer nada. Mas eram coisas, espécimes alienígenas que a outra empresa concorrente estava muito interessada. Então, assim, foi uma questão Pois é. de. Mas aí você já está justificando o erro no roteiro, porque Não, é um veja, tiro no escuro, não. É um ele tiro no escuro. tá. Isso foi um erro no roteiro, Luiz, porque eles não fazem isso com essa motivação que você está falando. Ele, né? Porque tudo isso o roteiro mostra como se fosse uma coisa, nossa, nós estamos jogando pique-esconde enquanto ele está jogando xadrez 4D, sabe? Não, não é Não. assim. Aí é um O erro que cara veio deu uma mais pra finta, frente. foi um tiro no escuro, show. Sim. Agora ficar pagando de, nossa, o cara é um gênio. Não, Então, não, eu não aí é vou o comprar outro isso. problema, é o lado B do problema, porque é um cara que é pagado de o gênio bilionário que não mostra por que é um gênio bilionário. Entendeu? Assim, o tempo todo, o gênio bilionário, gênio bilionário, gênio bilionário. Beleza. O que foi que ele desenvolveu? Salas extremamente pobres, Sim. sem ter um avanço de roteiro e uma caracterização de personagem, uma profundidade que seria de um gênio bilionário. Pelo amor de Deus, até o Edward Norton em Glass Onion tá melhor construído. E ele não tá bem construído. Não tá. Então, O Boy Cavalier foi uma das coisas que mais me incomodou nessa série, porque quem então, faz as daí você coisas ali falar que comprou a ideia, não dá. Não, eu comprei a ideia do golpe industrial. Ele foi roubar as coisas da outra empresa. Entendeu? Aí a justificativa é, caiu no meu território. Mas aquilo ali foi um negócio que ele mandou o cara lá na nave sabotar. Beleza. O que eles não contavam é que os bichos fossem sair, né, do controle antes da nave cair. Mas beleza. Isso aí E eu compro. daí, O que eu veja, não compro é ele ser o bilionário gênio que ele só fala que fez as coisas. Eu criei o meu primeiro Android, meu primeiro robô aqui, quando eu era criança, e esse cara é meu braço direito até hoje. Certo, mas não mostra em nenhum momento ele sendo o gênio, o inteligente, fazendo coisas. Não. Os outros fazem as coisas para ele. Se fosse a justificativa, beleza. Ele tem a grana e ele é bom no negócio, né, nos negócios. Nem isso, até a negociação que ele fez com ele editando, eu achei muito idiota. Entendeu? Aquele momento que ele senta lá na mesa. exatamente. Então, em nenhum momento dá para comprar essa narrativa. Nem esse golpe de, oh meu Deus, você acha que a pessoa que foi escrita tão mal e porcamente durante a série inteira, do nada no episódio 5, nossa, como ele é um gênio, como ele quis sabotar tudo. E beleza, ele quis sabotar tudo, nossa, que gênio, beleza. A nave tem a inteligência, que é a mãe, né, que o Android chama. Não dá pro Android simplesmente desligar a mãe e fazer o que ele quiser. A mãe, que é a inteligência artificial, é a que comanda tudo, inclusive o Android, certo?
Certo. Então, como nós aprendemos geometria no ensino médio, nós sabemos que todo aquele erro do episódio 1 na nave seria facilmente revertido se ele simplesmente desligasse tudo, os motores, por causa da força. É, E mas eles. simplesmente, Mas, lógico, a inteligência artificial não deixaria ele propositalmente desviar a rota, que foi o que ele fez, alegando estar com mau funcionamento e que precisava de uma rota, pipipipipipi. mas não se esqueça que assim, eles estavam tentando consertar o problema, aqueles dois engenheiros, né? Mas o xenomorfo escapou e matou os dois, né? Então, assim, a gente não Sim, sabe se eles iam conseguir. O problema que gerou o negócio foi uma explosão, então não foi algo simples. Então a gente não sabe que se o xenomorfo não tivesse escapado, se eles teriam conseguido consertar o problema a tempo, né? Ou pelo menos fazer um pouso menos problemático e no local certo, não no local errado. A gente não sabe até que ponto poderia dar certo ou não, né? O ajeitar aquilo ali, né? Foi uma não é sorte uma no. questão de se desligasse tudo pela aceleração, considerando espaço, atrito e tal, geometria, de novo, a aceleração faria com que fosse mais tranquilo. Não, essa parte inicial dos problemas da nave, pra mim, foi o menor dos problemas dessa série. Assim, eu não me incomodei com essas coisas Ai, lá, não. Eu me eu me incomodo com o que vem incomodei com depois. tudo. Eu me incomodei com tudo, porque ficção científica eu cobro isso do gênero. Porque ou você já começa de bate-pronto, não levando o seu filme a sério, ou você leva ele a sério. Não dá pra você fingir que leva a sério, mas você tem umas desculpinhas de roteiro e o que a gente chama em inglês de plot armor toda hora, toda absurdamente hora. Eu estou extremamente irritada ainda. Eu, inclusive, estava revisando as minhas notas aqui. Eu tinha esquecido tanto que eu fiquei irritada, e agora estou novamente, com o tanto de vezes que os personagens deveriam ter morrido e não morreram. Simplesmente porque o enredo não sabia o que fazer com eles. E daí Sim, queria chocar por chocar, não matava. Eu achei um enredo burro, um enredo fraco, mal desenvolvido. Não tinha necessidade dessa série existir, na minha opinião. Não gostei. pra mim o primeiro problema, assim, se for ver assim o geral, é essa série ter uma segunda temporada, porque dava tranquilamente pra ela O ser primeiro encerrada na problema é ela ter primeira, mais do que 4 episódios. porque O se primeiro ela problema, na real, é ela existir já antes de ter passado por uma revisão de roteiro. que esse final, pô, a gente tá pulando pro final aqui, mas assim, deixar todo mundo ali vivo, né? Foi muito imbecil, eu achei muito idiota. Se não for algo tão muito bom na segunda temporada que justifique essa Nada vai brecha na justificar. primeira, Nada vai não, justificar. eu não digo nada não, porque de roteirista é capaz de tudo, ou salvar tudo ou piorar tudo que já tava ruim. Isso aí Não dá não. pra salvar uma série que já morreu na praia. Não dá. A não ser que eles simplesmente façam outra primeira temporada. Não dá. O tanto de vezes que aquele menino, o Joey, tinha que ter morrido, não tá escrito. O tanto que o Alien é usado pra choque só de matar personagem secundário ou até personagem de fundo, não tá escrito. Porque o protagonista olha e daí do nada desmaia, ou o protagonista congela e daí o Alien fala: "Ah, não, você é muito salada para minha pessoa carnívora". Não dá. Tá falando aqui do Muito. Morrow? Falando de várias cenas agora. Sim. Uma coisa que eu não entendi, mas assim, é um debate interessante que não foi pra frente, são as inteligências mecânicas aqui, né? Porque a gente tem o clássico que a gente já tá acostumado, que é o Crush, Timothy Olyphant. Eu gostei da atuação dele, eu não gostei do que fizeram com o personagem ali pro final. Porque ele tava como o robô que a gente já está acostumado na franquia, né? Aquele que tava ali pesquisando as coisas tal, e a partir de um certo momento
ele tem intenções maiores do que o do Boy Cavalier, que seria o chefe dele. Então ele tem controle sobre suas decisões. Ele via o caos pegando e não falava nada para ninguém. Ele chegava lá friamente, dava o jeito dele de resolver, mas parecia, Del, não sei se você teve essa impressão, que ele estava querendo pesquisar mais, nem que isso fosse levar ao custo da vida de outras pessoas, que levasse o caos ali, mas ele estava interessado em ver aonde isso ia dar, entendeu? Não sei se você ficou com essa impressão do Kirsch. Só que quando chega no último episódio, bota simplesmente o Kirsch pra lutar com o Morrow. Não tem um diálogo ali, nada mais. Vão só pro cacete e acaba ali. Entendeu? Não tem mais um desenvolvimento dele. Ele morreu ali. Ficou muito sem graça. Entendeu? Não a gente não sabe as intenções do Kirsch. Ficou em aberto. Não, eu não consigo, Luiz. Eu achei um roteiro fraco e, portanto, todos os personagens tinham falas que eu achava fraca. O único personagem que eu achei, tipo, beleza, a atuação desse cara está acima do que essa série inteira tá se propondo. Ele tá salvando a série, tanto que eu agradecia quando ele aparecia em cena. É o Morrow, o único. É. Porque, Mas que assim, foi também, no final, sofrido. perdeu um pouco a Não, eu questão não tô falando filosófica, que né? eu gostei do que aconteceu com ele, não. Eu não tô falando que eu gostei do desenvolvimento de personagem. Eu falei que é o único que a atuação conseguiu ser maior do que o roteiro pra mim, porque pra mim foi uma desgraça. Foi um show de horrores. Sim, o Morrow é uma outra coisa que eu não entendi direito, mas vamos lá. Dá a entender que ele é um híbrido. Não como os meninos, e ele não é 100% android, robô como o Kirsch. Ele é um androide, né? Justamente. Ele é um androide, porque dá a entender que ele era humano e algumas coisas no corpo dele são mecânicos, né? Por exemplo, o braço e alguma coisa ali na mente, no corpo, alguma coisa assim. Foi o que eu entendi, né? Porque a gente tem três aqui, como eu tinha dito. O Kirsch, que é o robô que a gente já tá acostumado. Um androide ali meio já foi humano e com muitas coisas cibernéticas. E a gente tem aqui os híbridos, que é a mente que veio dos humanos no corpo robótico com alguns aprimoramentos, né? Esse debate filosófico eu achei interessante. Só que a série chegou a um ponto que ela não levou isso mais pra frente, né? Aquele drama das crianças. Ah, a gente continua sendo a gente, nós somos nós, ou a nossa mente já era, isso aqui é uma inteligência artificial. Eles conseguiram realmente implementar a nossa mente nesse corpo de robô, né? Tanto é que o estalo nos personagens se dá quando eles veem as próprias lápides, né? Que eles não tinham visto antes. Quando eles veem as lápides com o nome deles, aí eles dão a reviravolta na cabeça deles. Não, a gente morreu. Isso aqui são novas vidas, novas coisas que a gente tem que botar pra frente aqui, a nossa nova própria personalidade, né? Porque eles estavam muito, digamos assim, obedecendo demais. E tanto é que esses plots não foram pra frente, Del. Não sei se você lembra da menina que se dizia a preferida do Boy Cavalier, né? Você Uhum. percebeu que esse plot não foi pra frente? Um dos problemas dessa série é essa, Luiz. Tem vários plots e nada vai pra frente. Não tem desenvolvimento. É um monte de ponta solta, e daí você fica, beleza, isso vai ser muito legal de explorar. E daí eles não exploram. E daí você fica. É uma sequência de decepções. Pois é, porque esse Por exemplo, plot dela quando o Joey descobre que a irmã dele tá viva, não tem profundidade nenhuma. Porque eles não deixam o, um tempo pra respirar, pra sentar a informação. Eles não deixam o personagem absorver a informação. É tudo muito frenético, mas não de um jeito bom. É de um jeito, tipo, não ligo pra isso. Já lancei isso agora, gostou, gostou, não gostou, gostasse e segue em frente.
Parece um se Corra que a polícia vem aí fosse ficção científica, ia ser assim, porque tô jogando o máximo de coisa na tua cara, então alguma coisa vai ficar e vai dar certo. Só que isso em comédia é uma coisa, isso em ficção científica e suspense é outra coisa. Então, por isso, reafirmo de novo, decepção profunda. O, o plot dela que eu tava falando, né? Porque assim, coloca-se no começo que parece que ela vai ser um antagonista de tudo, né? Antagonista das crianças, que vai atrapalhar os planos, etc, etc. Aí a série mostra um pouquinho disso. Dela, eu sou a favorita, sou a favorita. E depois disso, nada mais. Chega no final, ela se junta com a galera e isso não tem importância alguma pra história, né? Ela não atrapalha ninguém, ela não tem nada, não tem nada. Isso aí ficou pra trás, acabou-se. Esqueceu, já era, né? Sim, Outro plot que não foi pra frente. Além desse, teve o do Kirsch, que eu já tinha falado, né? Não foi pra frente. O próprio Boy Cavalier não demonstrou a inteligência dele, a genialidade dele. Já era. Se isso for, beleza. Vamos dizer que a série estava colocando ele apenas como uma crítica para os bilionários de hoje em dia. Certo. Vamos lá, vamos partir a partir daí. Ah, ele é só uma crítica, uma paródia. E não é que eles. Mas a série mostra, pelo menos ele falando, que ele criou o primeiro Android dele, o primeiro robô dele, quando ele era criança, etc. Que é aquele cara que tem um plot twist que era o Atom, né? Que era o braço direito do Boy Cavalier e tal. Ele é inteligente, aparentemente. Só que a série não mostra outras coisas que mostram como ele é inteligente. Não tem isso. Então é outra coisa que ficou pra trás, entendeu? Podia mostrar ele indo no laboratório, fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa. Em nenhum momento tem nada disso. Em nenhum momento tem nada disso. Isso aí ficou no ar. Mas assim, não é uma crítica por uma crítica, entendeu? Se fosse a crítica por uma crítica, teria mostrado de algum jeito que ele não é esse inteligente que ele é. Mas a série dá uma pista de um lado, não mostra tanta coisa do outro e você fica perdido no meio do caminho. Tá. Então tá, beleza. Mas ele não morreu, ninguém morreu praticamente, né? Vamos lá. Eu gostei da dualidade da cientista. A cientista com o marido dela, né? A Dame, a Sylvia, né? Dame Sylvia, que o marido dela morreu, foi dominado pelo Tiocelos lá, o bicho que é o olho, né? O olhinho lá. Que eu queria muito ter visto o que aconteceria quando ele tomasse um corpo humano, né? Só que ao invés de tomar um corpo humano ainda em vida, ele tomou um corpo humano morto. Então vamos ver qual vai ser o desenvolvimento desse androide, desse alienígena, que não teve desenvolvimento também nenhum. Ficou para a próxima temporada. Mais uma coisa, que ficou ou em aberto ou não teve finalização. Teócelos ficou para lá, né? Vamos ver outros plots aqui também que ficaram em aberto. O Joey, é, não sei, vamos lá. Era para ele ter morrido em muitos momentos, sim. Mas ele era muito importante para o Andy, né? Isso aí pro desenvolvimento dela, etc. Uma coisa que eu gostei, que eu fico pensando assim, o que será que aconteceu aqui? Mas também que não teve tanta explicação assim, são os poderes da Wendy, né? Primeiro, você reassistiu recentemente a série? Reassistiu, no eu caso? terminei recentemente, daí eu fui revisando. Pronto. Em que momento a série mostra como a Wendy aprendeu aqueles poderes de mexer nas câmeras e mexer nas coisas, interagir com a tecnologia daquela forma? Eu não lembro. Eu só lembro dela mexendo assim de prima no tablet e falando depois, né, daí ela fala pro Joey que, é, eu que fui responsável por não te aprovarem e tal. Eu fiquei, meu Deus do céu. E, inclusive, o Joey não reage, né? Foda-se. Era o sonho da Pois vida é. dele, mas Então, assim, ela tinha
esse poder que eu não lembro quando foi que mostrou como ela ganhou esses poderes, se foi algo intencionalmente dado pelo Boy Cavalier ou se ela desenvolveu do nada. Porque tá muito me parecendo que a Wendy é a escolhida, só que a escolhida sem nenhuma explicação. Isso que eu acho complicado. Porque normalmente os escolhidos, né, existem alguma explicação. O Neo tem a explicação lá, mas pelo menos do que é a explicação mais interessante é o do 2, né, que mostra que sempre tem o erro na Matrix, aí esse erro vai gerando insatisfação, essa insatisfação vai se acumulando, se torna uma pessoa, né, que essa pessoa seria o escolhido. E já teve outras Matrix, já tiveram outros escolhidos que tomaram uma decisão aqui quando chega na frente do criador, né? Sempre o escolhido tem uma justificativa. Quando o escolhido é simplesmente isso e acabou, não tem uma explicação, principalmente nela, que é um ser híbrido de tecnologia e uma mente humana, deveria ter alguma justificativa porque ela tem esse poder, as outras crianças não têm. Entendeu? Porque é uma interferência muito grande que ela tem diretamente na tecnologia. Muito grande que não mostra. Eu lembro que o Boy Cavalier fala um momento assim que ele poderia intervir naquilo ali e ele não interfere. Ele deixa ela interagindo ali com as telas, né? Mas não fala que foi ele que deu o poder. Não fala como ela desenvolveu isso, só mostra ela fazendo. A mesma coisa depois, quando ela desenvolve o poder de comunicação com os aliens. O porquê só ela desenvolveu esse poder? Ela passou no início da série, ouvia aquilo ali, incomodava ela não sabia o que era, e lá na frente ela desenvolve o poder de comunicação, né, com o alien. Por quê? Não se sabe. Não se sabe. Tanto é que tem um momento lá que eles fazem o teste do áudio, né, para ver se é uma ressonância ali específica que outras pessoas conseguem ouvir, outros não conseguem ouvir, só ela. E mais na frente tem um alien que se desenvolve a partir do pulmão do Joey. Eu pensei que fosse apenas aquele alien que ia ter uma comunicação especial com ela, porque tinha o DNA do irmão, sei lá, alguma coisa poderia ter vindo daí, entendeu? Não tem. Ela se comunica com o alien que veio do irmão e o alienzinho lá que ficou, que tava pequenininho no final. São dois que vieram de cantos diferentes, entendeu? Então, assim, essa parada dela ser a escolhida, ser a especial, do nada, isso me incomodou. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito do personagem dela. Eu gosto muito de como ela atuou, mas essa parada dos poderes dela ficou totalmente assim, pra lá. Sem explicação nenhuma. E eu não gosto normalmente de escolhidos porque sim. Né? Tem que ter um motivo, na minha opinião. Olha, eu vou falar um negócio zoando e se você quiser, vou fazer uma pausa aqui bem grande para se você quiser cortar, você corta, Ah, porque eu acho que você vai levar pro coração. lá vem. Você gosta do personagem dela porque a atriz é bonita. Pode ser, não sei, mas eu acho que na questão de interpretação, tanto ela quanto todas as Interpretação, crianças foram muito bem. não Muito bem. foram, não foram. Foi Eu muito gostei. pobre o diálogo, Luiz, muito pobre. Aí botam o, o androide com uma criança conversando, robô, né? Com uma criança conversando de lamber os beiços e uma coisa esquisita, aí você fica. E todas as trocas da Wendy com o senhor Peter Pan bilionário aí, todas são esquisitíssimas. Ele fala que ele não gosta muito não gostava dos pais dele, dos irmãos dele e tal. Daí você fica, talvez por causa dessa sua obsessão meio estranha com criança. Uma coisa muito esquisita. Eu não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Daí eles são crianças só quando o enredo precisa que eles sejam. E daí não tem problema nenhum em levar as crianças pra guerra do nada. Ah, eu Isso foi achei muito. estranho. Isso foi esquisito. Do nada levou. Mas assim, o próprio roteiro faz questão de questionar isso, mas também fica pra lá, né? Do nada, todas as crianças que custavam bilhões de dólares
todos aqueles, digamos assim, vendo pelo lado da empresa, né? Ah, esses assets, né? Esses produtos que a gente desenvolveu aqui, que ainda estavam em período de teste, fique bem claro, né? Teste. Todas elas, não ficou nenhum de backup, foram levadas para o local do acidente e tinham um grande risco de perdê-las lá. Não perdeu, né? Perdeu mais na frente. Mas isso aí foi totalmente. Não faz sentido. Simplesmente. Não faz sentido. Mas Realmente, mesmo isso aí eu assim, concordo. agora voltando ao Qual é esse que ponto tu disse inicial do dos lábios negócio. que tu falou que eu não entendi? Ah, é que sabe quando a Mercy não, meu Deus do céu, olha eu doida. A Wendy vai com o Joey ver o xenomorfo e daí ela fala pra outra criancinha, fica vigiando o omelete, guarda o omelete, que são os ovos. Ah, Aí chega depois o robô pra falar, e daí eles ficam conversando de, mas você. E daí é a única da série inteira, o momento que eu pensei, olha, tem alguma coisa de bom nessa série. Que é aquela conversa sobre você teria coragem de abrir mão dos seus companheiros, dos seus amigos, dos seus objetivos, só para garantir que a missão não falhe, para ter a missão acima de tudo, sabe? Essa conversa. foi quando o Morrow chegou e ele começou a fazer o upload dos dados da nave na mente dele, conectando os cabos. Foi isso, né? Isso, por Certo. isso que ele perguntou isso, por isso tem essa conversa. Você lembra disso? Lembra? Certo. Então, eu achei um pouco esquisito, achei assim um pouquinho bizarro, porque ele tá falando com uma criança toda hora. Eu ficava, meu Deus, estão falando com uma criança. É uma criança, meu Deus, é uma criança. Então, meio complicado. Eu tenho que rever, porque eu não sei se ele já tinha se ligado que essa galera é, era criança, mas eu acho que ele já tinha informação que ele pegou com alguém ali que eles eram híbridos, né? Que a mente deles, que eles eram coisa nova na parada. Eu não lembro se foi nesse momento, se foi antes assim. Talvez ele não soubesse, né? Tem que mas ele suspeitou das atitudes deles, né? Que era não eram atitudes normais dos meninos, né? Mas da questão da interpretação que eu falei, eu tinha visto uma entrevista deles dizendo que eles passaram muito tempo vendo vídeos de como as crianças agem, falam, é, movimentação das mãos, cabeça, etc. Isso aí eu acho que os atores mandaram bem, principalmente é, o garoto que estava com a família de refém e o Morrow estava negociando com ele, né? É, isso eu gostei. As crianças estavam agindo como crianças. Eu achei interessante. Desenvolve um problema psicológico na Nibs, né? Tem isso também, que tem aquela questão de apagar a memória, que todo mundo acha. Isso, Del, eu juro a você. Eu não entendi o seguinte. Eles apagaram a memória da Nibs. Aí, se é da cientista falar com a Wendy, juntar as crianças, dá uma explicação, né? Eles deixam por isso mesmo. É óbvio que no primeiro diálogo que a Wendy tem com a Nibs, ela descobre que tem alguma coisa errada e que a memória dela foi alterada. Entendeu? Isso aí eu achei muito jogado. Muito, 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 muito assim, sabe? Não é como se ninguém fosse perceber, entendeu? Muito burrice do roteiro mesmo, sabe? Eu, fazendo um paralelo agora para fora da série, paralelo agora com a questão atual de mídia, de, enfim, cinema, série. A gente tá numa época em que as séries tendem a ser cada vez mais rápidas e rápidas no sentido de explicação, elas tendem a super explicar tudo, ou se não ir para a saída mais rápida e mais fácil, não se atentar às coisas que ficaram para trás, como se fosse e agora eu vou parecer uma idosa falando isso, mas como se fosse um vídeo de TikTok. Uma coisa rápida, uma coisa
prática, uma coisa que nem sempre é o certo no roteiro, nem sempre é a decisão mais, assim, lógica. E eu vejo que isso tem começado a afetar as produções. Juntando isso com a necessidade do capitalismo de sempre querer lucrar nas obras e gerar sempre um produto novo para fazer uma propaganda nova, para fazer uma atração nova no parque, para, enfim, fazer tudo essa sequência de produtos, eu vejo que a qualidade vem decaindo muito. Então, a gente tá vendo séries e filmes e novelas agora trazendo o Vale Tudo, que adaptou o episódio histórico, né? Tudo tá ficando mais fraco. A expectativa de uma pessoa que nem é a tal cinéfila, tal, tá ficando decepcionada. A gente tá ficando decepcionado mais comumente, porque não tem aquele carinho na obra, tem só o pensamento de a gente tem que fazer uma coisa muito fácil de deglutir, uma coisa muito fácil de digerir e extremamente lucrável. Isso, enfim, foi um desabafo. É só que eu vejo isso acontecendo muito nessa série. Já tinha, como é que eu posso dizer, vazado uma história aí que as ordens da Netflix, né, que os roteiros das séries sejam cada vez mais explicativos e menos sutis, né? Cada vez mais a Sim, pessoa tem que dizer o que é que ela está fazendo, o que é que ela vai fazer, tal. Não que eu diga assim que isso não é importante, mas com leves toques aqui e acolá. Você não precisa ser sempre explícito, mas se você for 100% sutil, eu também não gosto. Não acho tão interessante. Acharia que seria cult e cabeça demais. Eu gosto do meio termo. Algumas coisas você vai ser explícito, outras coisas você vai ser sutil. Essa série, ela é explícita em coisas idiotas e ela é sutil em coisas que deveriam ser mais explícitas. Ela inverte as coisas, entendeu? não é que Ela, ela é ela, sutil em coisas que precisam ser explícitas, ela esquece. É como se sim, ela não pode ser. soubesse o que ela falou. Pode ser, mas assim, ela inverte as situações. Onde ela deveria mostrar que o cara realmente é inteligente, ela não mostra. Aí você não sabe se é uma, uma crítica por crítica, como eu falei, né? Uma chacota, ou se falhou no roteiro. Fica nessa, fica de um lado e do outro. Você não sabe para que lado vai. E onde ele deveria ser mais sutil, ele não é. Como por exemplo, assim, por que que levou esse bando de criança é, que custou muito para a empresa, todo mundo para pra ação que não teve importância nenhuma, a não ser gerar trauma em alguns e desenvolver um poder maior em outros, né? Que foi a Wendy. Então, assim, eles soltam uma piada ali para justificar aquilo ali e fica por isso mesmo, né? Alguém questiona e fica por isso mesmo. Então, assim, muito estranho, muito esquisito, coisas no roteiro. Eu não vou dizer que Pois eu é. odeio essa série. Ah, meu Deus, eu odeio. Eu não gosto especificamente, se for assim, pegar um contexto geral. O último episódio, para mim, é o mais problemático. Porque tudo que eles estavam tentando construir ao longo da série chegou no final, virou uma bagunça. Virou luta de um lado, bagunça do outro. E o pior pra mim é render uma segunda temporada. Pra mim acabava tudo aqui. Morria a galera ali na ilha, as crianças fugiam e viviam felizes para sempre, fim, né? Pra mim acho que seria o melhor final possível para essa série. Mas não, eles estão rendendo mais outra temporada. Beleza. Certo. Vamos ver. Eu vou assistir a próxima temporada e ver qual vai dar. Porque assim, o criador dessa série é o Noah Hawley. É o mesmo criador que fez lá o Legião. Não sei se você chegou a assistir Legião. Eu assisti. Agora pergunta se eu gostei? Com certeza você não gostou. Não. Então não foi uma grande surpresa eu não gostar dessa série também, né? Então. Legião é uma série que eu gostei na época que eu assisti.
Só que eu entendo os problemas dela, que é mais ou menos os problemas que a gente tenho certeza que a gente vai ter nas próximas temporadas daqui, que é problemas que pareciam que estavam resolvidos voltam a ser problemas, personagens que deveriam ter morrido não morrem. Legião teve muito disso, né? É, e eu acho que aqui vai ser menos problemático do que Legião, no seguinte sentido: Legião era muito cabeça, viajoso, filosófico, meu Deus do céu, tal, não sei o que, muito, né? Muito lisérgico. Aqui é mais pé no chão, apesar de tudo, Alien Earth é mais pé no chão, né? Quando você lida com algo um pouco mais pé no chão, ele tem dois caminhos. Ou vai para ficção científica, que aí ele sim precisaria daquilo que você achou ruim, que ele não tem. Não, ele não desenvolve os debates filosóficos ali dos androides, dos robôs e dos híbridos. Morreu esse debate aqui, não teve uma finalização, né, para isso aí, ficou em aberto essa questão, que deveria, né? Essa questão da comunicação com o Alien é algo que eu achei interessante de início, mas no final virou só a mulher que controla o Alien. Também não tem o desenvolvimento dessa questão, que provavelmente ficou para a próxima temporada, não sei. Tudo de ficção científica ficou para trás. Aí eu concordo, eu dou 100% de razão para você. Aí eu dou 100% de razão para você. Ficou para trás para gerar um último episódio de lutinha entre robôs ali, Android, as crianças, agora vamos brincar de. Nossa, aquela cena das crianças. Vamos brincar de. Já que a gente morreu, nós somos o quê? Somos fantasmas. Então vamos brincar de casa mal assombrada. Nossa, aquilo ali eu achei tão. Meu Deus, sabe? Eu fiquei. Forçado. A É, palavra é forçado. fiquei triste. Eu também não entendi o que você quis desenvolver nessa questão do. Quando foi falar do Peter Pan, que achou estranho ali o Boy Cavalier com as crianças, eu não entendi Assim, muito bem. ele é meio obcecado com criança. Aqueles diálogos que ele tem com a Wendy não é um diálogo que você tem com criança, não, Luiz. Fora que ele usa pra toda criança. Ai, olha um truque de mágica, é o Peter Pan. Sério que você não sabe da síndrome do Peter Pan? Não, eu sei da síndrome de Peter Pan, mas eu acho que isso é tão explícito na série que eu não. Assim, não tem segredo Eu nisso, acho né? problemático. Eu acho problemático. A Eu não tô síndrome ou falando você que é acha mal de problemático o falando personagem? problemático no sentido de por que que eles escolhem retratar um personagem com essa ambiguidade, com essa possibilidade de ser interpretado dessa maneira, sem desenvolver. Assim, isso se mistura muito com essa crítica ao bilionário excêntrico que eles quiseram fazer aqui, né? Então, Não, a gente sabe que Leonardo hoje em dia tem excêntrico é o muito. Gatsby que fica dando festa na casa dele e fica assistindo tudo da janela e não se envolve, porque quer que uma pessoa aceite o convite e vá, especificamente. Isso é um bilionário excêntrico. Agora, dá uma de Weinstein, o maluco da lista lá do Donald Trump. O Einstein, Dá Harvey uma Weinstein. dessa, o Epstein. É, Ah, tá. aí é um pouquinho demais pra mim. É, assim, eu não Não é vi só um nada. bilionário excêntrico. Se Eu não você vi quer um nada com personagem assim, relação a então isso, Del. desenvolva um personagem assim. Eu não vi Eu nada com achei. relação a ser algo pedófilo ou algo assim do tipo. Não vi nada que chegasse a esse Não, ponto. eu acho que ele se enxerga um pouco infantil. E por Sim, tanto isso é que ele ele se anda sente descalço, conectado com tal. as crianças. Só que assim, eu acho problemático você não desenvolver um personagem a ponto da gente entender se é isso mesmo, ou se é um cara que simplesmente vê a criança como um alvo mais fácil de conduzir os experimentos e convencer elas a fazer o que ele quer, ou se ele vê criança como um alvo fácil e é um pedófilo, ou ele vê criança como simplesmente a opção mais barata. Várias possibilidades, nenhuma delas exploradas. Aí, eu quero porque é mais barato, porque é mais fácil, beleza. Aí você faz todo esse trabalho e daí você joga tudo no lixo, porque você deixa as crianças
que valem muito irem para a guerra. Essa mesma pessoa é o gênio bilionário, é um milionário, foda-se, que negociou no começo para acontecer, para fazer todos os negócios, para fraudar a questão da outra companhia, da outra família, tentando ganhar dinheiro? Não entendo. Uma hora ele quer ganhar dinheiro, outra hora ele não quer ganhar dinheiro, uma hora ele quer queimar dinheiro, o que que ele quer? Não É, tem objetivo claro, não tem motivação, não tem desenvolvimento de personagem. Ele só fica com aquela cara de bunda dele a série inteira e não tem desenvolvimento de personagem. A única coisa que eu sei dele é que ele não gosta dos pais e dos irmãos. E ele não fala por quê. E daí, isso. com tudo isso, me faz acreditar que é por quê? Porque ele queria se aproximar de criança. Por Eu quê? Porque não tem não, eu não outra lembro coisa. dele falar que tinha irmão. Eu lembro que ele tinha pai abusivo, tal, etc. Que o robô matou o pai dele e tal, né? Assim Mas dizer. é assim diz ele, porque a série não mostra pra gente se realmente foi isso ou não, né? Exatamente. Inclusive, muitas coisas que a gente tá debatendo aqui pode chegar à segunda temporada e alterar totalmente e fazer outra coisa. Eles podem tranquilamente fazer, porque foi tanta coisa que foi só dito e não mostrado que a gente tem que acreditar no personagem ou esperar um desenvolvimento maior, né? É, eu acho assim, primeiro, entra aquela questão também do bilionário sem escrúpulos, né? Que a pesquisa científica acima de qualquer coisa. É, Mas não é e- acima de qualquer coisa, porque ele joga a pesquisa dele no lixo, deixando as crianças ir pra guerra. pois é E estranho. depois resetando a memória da menina. Então, É estranho. Só que não é aí estranho, é um erro de roteiro. entra essa questão. Eu não acho que tem uma questão problemática do sentido pedofilia. Se Não, tivesse, essa é uma das várias possibilidades de interpretação. O problema é, eles não deixam claro qual das é, opções é para ser interpretada. Eles não é, deixam claro, e isso me irrita. eu não sei se você sabe que existe uma teoria que na verdade o Peter Pan é o vilão da história. Não é uma teoria, é a história original, Luiz. Ah, tá, entendi. Da onde se baseou o Peter Pan? É, É porque eu tava falando do desenho animado, não sim. da história original. O desenho animado é da Disney, que também fez Certo, o Corcunda de Notre Dame, que é do Victor Hugo. Também mudou completamente. certo. Então fale sobre a história original do Peter Pan. Original, que eu acho que foi onde mais a série se baseou do que o Peter Pan da Disney. Eu não acho que foi, enfim, não vou entrar nesse mérito. No original, Peter Pan, na verdade, sequestra os meninos perdidos e faz com que eles cumpram todas as ordens deles. Aí difere, tem versão em que ele mata os meninos perdidos para que eles virem crianças para sempre, que é uma Certo, coisa que ele tá querendo alcançar, e tem versão em que ele simplesmente mantém os meninos perdidos fazendo todas as vontades dele, né, do Peter Pan. E daí certo. quando eles começam a envelhecer, ele mata. E o Capitão Gancho, na verdade, é um dos meninos perdidos que fugiu e ajuda a salvar outros, e eles são a tripulação dele. Interessante. Gostei dessa história, porque eu acho que casou bem com a série aqui, né? Porque tá aí uma coisa que eu posso Aonde? dar um... Hã? Aonde que casou bem com a série, Luiz? Casou, Del. As crianças foram sequestradas, foram mortas por ele, porque também não deixa Compradas. claro se todos estavam realmente com doenças terminais ou não, né? Foram sequestradas, entre aspas, né? Porque tem autorização da família, mas digamos assim que foram compradas pela empresa, né? Ele mata as crianças, tornam elas eternamente crianças nesse corpo de adulto, né? Porque a mente tá lá. Então não são crianças, Não, são crianças. Ela tem a mente de criança no corpo de adulto. um Porque corpo ele de queria. adulto. Eles estão no começo da série tentando fazer o quê? Com que ela vá avançando. Ah, não, porque você tá pensando assim, sem emoção, porque tá sem hormônio. Vamos testar esse hormônio agora. Isso é a pesquisa. Como Isso. fazer É porque ela tem um evoluir lado ficção de científica, né? criança. Sim, então ele não quer, o objetivo dele não é deixar ser criança para sempre.
Não É é deixar ser evoluir, é que eles ainda criança. não Mas eu tô dizendo conseguirem, assim, a eles ainda relação não da história conseguiram olhar original esse com a ponto. série. Entendeu? Ele mata as crianças, deixa elas eternizadas, não eternizada a criança, porque ele quer que elas evoluam, mas deixam elas Então ali, não deixa pensada, não é mas criança para sempre. elas obedecem facilmente e etc. Isso aí, pra mim, essa relação assim, eu gostei e pra mim acho que tá claro essa relação. A questão é como ele desenvolve isso, que aí não teve desenvolvimento. Entendeu? Assim, ficou de. Esse negócio do Peter Conexão Pan que você ficou solto, fez, ficou de graça, assim. Ah, tá aí. Entendeu? essa Ficou no. conexão que você fez do Peter Pan, é a mesma conexão que eu posso virar e falar: ah, mas é o capitalismo, é ele forçando a vontade dele num produto dele, que ele criou. Ou eu posso falar: ah, é igual a mesma conexão do Frankenstein. E a coisa que ele cria, o monstro do Frankenstein, ele força a criatura a fazer as vontades dele. E a criatura eventualmente rebela. Só que E a aí? diferença aqui é porque eles mostram Peter Pan a dar com pau, o Boy Cavaleiro lendo Peter Pan para todo mundo ali, né? E tem essa questão das Sim, crianças. O nome dos personagens é nome dos personagens de Peter Pan. Tudo isso, tudo leva a Peter Pan. Só que aí entra essa questão. Eles mostram o filme da Disney, mas a referência é a história original que você falou agora. E isso eu não acho ruim, não. Isso eu achei legal. Isso eu quem seria achei. o Capitão Gancho? Então, aí entra essa questão. Não teve uma criança que foi e voltou. O mais perto do Capitão Gancho seria o Morrow. Seria o mais perto. Mas ele nunca foi uma criança perdida, né? Então Exato. A Wendy aqui assume o papel da Wendy e do Capitão Gancho. Dois personagens em um, né? Tem essa questão. Beleza. Vou pegar esse seu gancho então. A Wendy vai ficar com o Peter Pan? Porque é um Não casal. sabemos. Não Pois sabemos. é. Aí você fala: não, não tem nada de pedofilia. Não sabemos. E tem a subversão da história, né? A partir do momento que a história original, digamos assim, foi só a base para isso aqui. A partir daí, tudo para frente é a subversão da história original. Entendeu? Mas veja, foi a base, mas tudo se conecta. Menos quando a gente tá Isso. falando de uma possível pedofilia. Ou quando a gente tá falando de um personagem crucial pra história, tipo um Capitão Gancho. Não tem. Mas a Wendy se tornou esse personagem, né? Ela, digamos Se assim, tornou? Ela tem um interesse romântico e o Peter Pan tem interesse romântico nela? Não, não, não estou falando de interesse Então, romântico. Claramente então, não existe interesse ao romântico de ninguém é aqui nessa série. movida muitas vezes. É, o conflito da Wendy é no Peter Pan, no livro e na série, e no filme e em todas as adaptações da Wendy. Ela é dividida em amor pelos irmãos e pela família que ela deixou para trás e amor pelo Peter Pan. É amor. Tanto que em todas as adaptações, a Wendy é benquista pelo Peter porque ela tem traços maternos. Logo, eu faço de novo a pergunta: é uma Wendy mesmo? É uma subversão da Wendy, né? É assim, digamos assim, botaram só o nome nela. Então Wendy, é uma porque ela versão é da Wendy, assim, uma a pessoa que tem o mesmo preferida. nome. Tanto é que ela é a escolhida, não se esqueça, né? Ela tem o poder da escolhida, então ela é especial, ela é diferente. Então ela tem o nome de Por Wendy. causa dele. Sim, ele deu o nome de Wendy, beleza. Ela foi a primeira também, né? Também não esqueçamos É a disso. questão do Peter Pan. Isso, que o Peter Pan é o boy cavalier, mas eu acho que assim, não, o drama aqui virou, na verdade, entre ela se dividir entre o irmão dela e as crianças. O irmão queria ir embora apenas com ela e ela queria salvar todo mundo. E o irmão não queria salvar todo mundo. No final deu tudo errado, né? Na verdade, do plano de Pois fuga. é, isso não acontece em Peter Pan. Não acontece em Peter Ela Pan. quer salvar os irmãos porque os irmãos querem se tornar meninos perdidos. Sim, mas assim, não entendi onde você quer chegar. Não acontece. Beleza. É uma Sim, adaptação. chegar no Nem ponto diria de que adaptação. é Não um é uma. pouco Não forçado esqueçamos, você não é uma fazer adaptação de Peter Pan. Eu estou dizendo que são exatamente. referências à história original. Não precisa seguir os A mesmos papéis para referência são todo os mundo, entendeu? nomes só e o cara ser meio obcecado com a história. Isso, exatamente. Não E tem segue uma por aí. conexão grande com a história, com a série.
É isso Sim, que eu mas tô falando, essa série inteira é olha como eu sou inteligente, mas eu não sou não. Olha como eu sou inteligente, mas eu não sou não. A série inteira é isso. Eles sim, querem que você veja coisa, mas eles não se esforçam pra fazer um negócio que pareça. É um e monte de referência jogada ao Léo. Eles não aí eu seguem disse isso. sim, exatamente, um monte de referência só na base dali, eles não desenvolvem além daquilo ali, entendeu? Até aí, eu não vejo problema. O meu problema é o que eles fazem a partir disso. Então, assim, a base é o Peter Pan, beleza, o nome dos personagens, o cara que não quer envelhecer, os garotos perdidos, etc. No meio dessa história tem um xenomorfo, tem um monte de alienígena, e é isso. O que é que eles fazem a partir disso? Um monte de bagunça. Essa conexão com o Peter Pan, eu gosto. O que eu não gosto é o que eles não desenvolvem direito as coisas que a gente comentou aqui durante o episódio todo, aqui do podcast. Não Nem isso desenvolvem que eu tô quase falando. nada. Não desenvolvem nada. É um monte de Nem isso coisa que que ficou eles em desenvolvem. aberto para a segunda temporada. Tanto é que os personagens principais não morrem, praticamente, né? Morre um ou outro Apesar ali. deles passarem por coisas que matariam qualquer um. Morreu o quê? A criança, a primeira criança lá que foi imbecil de fazer as coisas sozinho porque não quis pedir ajuda a ninguém, né? E o doutor lá, que foi dominado pelo Tio Celos. Tirando isso, todos os outros personagens, até a Nibs, que quando levou o tiro do Joey, eu pensei que ela ia fritar de vez. Não, ela acorda. Entendeu? Ela só deu um apagão ali. Não fritou de vez. Entendeu? E todo mundo está vivo e vai continuar aí para a segunda temporada. E vai ter um desenvolvimento ou não, sei lá. Não sei para que lado vai a segunda temporada. Para um Mas assim, péssimo lado, com certeza. eu sou mais, como eu disse, eu sou mais decepcionado em a série não ter acabado na primeira temporada e o último episódio ter sido algo para fechar o que estava aberto, do que realmente se for pegar o conjunto da obra, assim, vamos pegar o conjunto da obra da primeira temporada. Eu daria uma nota que ele passaria de ano, digamos assim. Eu não dou uma nota alta, não dou uma nota muito baixa, mas para mim seria ok. Assim, o último episódio para mim estragou, mas todo o resto eu acho ok. Eu não vou destruir a temporada por causa de um último episódio que eu não gostei, entendeu? Mas não deixa de ser decepcionante pra mim. Tudo isso, continua na próxima temporada. Ah, meu Deus do céu. Tá, beleza, daqui a 2 anos. E foi uma série cara, viu? É uma das séries mais caras hoje em dia, em torno de 15 milhões de dólares por episódio. Chegando perto aí de Pois Game é. of Thrones. Gastaram em quê? Se no primeiro episódio já dá pra ver que usaram tela verde. Dá pra ver o contorno da personagem. Não Não foi em faço efeito. ideia. Não sei onde gastaram, mas. Eu não gostei da série. Não acho que eu vá gostar da segunda temporada, porque o que começa mal feito não vira milagrosamente uma coisa bem feita. E não é só por causa do último episódio. Já começaram mal a partir do momento que não desenvolveram personagem, deixaram diálogos preguiçosos acontecerem. Então, eu não tenho nenhuma expectativa. Na real, eu tenho uma expectativa negativa. É isso. Eu sei que é uma série que tá dividindo muita opinião na internet, que tem gente que tá amando, tem gente que não tá suportando, então é isso. Eu tenho a dizer que se a pessoa que tá ouvindo quer gastar o tempo dela em alguma série boa, em alguma coisa útil, útil não, né? Mas enfim, uma coisa divertida de assistir, eu recomendaria assistir o filme do The Rock, né? Que tem o The Rock agora, Coração de Lutador, ou o Longa Marcha, ou Steve, que tá na Netflix com o Cillian Murphy. Muito bacana a reflexão que tem. Eu fugiria de Alien Earth. É isso. Eu só recomendo Alien Earth pra quem é fã de Alien. Assim, pra uma pessoa que tá chegando agora na franquia, não é um bom. Não é um bom começo. Não recomendo pra Eu pessoas que estão chegando recomendaria para agora. quem é fã também. Porque, veja, vamos fazer a análise aqui. Você começou a assistir as coisas de Alien quando saiu Romulus, ano É, ano passado. passado. Então,
você é uma pessoa relativamente nova pra Alien também. E Sim, daí você curtiu. curti. Pra quem já tá fã faz tempo, pra quem gosta e tal, eu acho que não é uma boa experiência. É porque também quem é fã há Assim, mais tempo já sofreu com outras coisas antes, né? Então, assim, já tá acostumado também, né? traumas de guerra. Não. Veja bem. Star Wars teve várias adaptações ruins. Se tivesse Sim. uma adaptação muito. Fale uma série de Star Wars que você detestou, que não foi Obi-Wan, por algum motivo misterioso do universo. Uma série de Star Wars que eu detestei. Uhum. Ou algum Nossa, filme, enfim, uma adaptação de Boba Star Fett. Wars que eu detestou. Boba Fett. Pronto. Se eu te falar, nossa, eu amei, vai ter uma segunda temporada, com certeza vai ser melhor. Hum, Entende? Não é porque você já sofreu no primeiro que no segundo você vai falar, com certeza vai ser bom, tenho esperança. Não, você já tem uma expectativa negativa da sim, situação. sim. Pronto, mesma ideia. Você sofreu uma vez, por isso você está otimista para sofrer uma segunda? Não. Não é É, porque, oh meu Deus, estou machucado. Não. É só uma questão de, onde errou uma vez, vai errar uma segunda. eu sei que eu estou, digamos assim. Talvez eu veja a segunda temporada de Alien, depende do que esteja saindo, de Alien Earth, né? Depende do que esteja saindo por aí, né? Eu sei que vai ter o Predador, que dizem que agora aí vai ser no mesmo universo de Alien, né? Mas Ai, eu acho que por causa do mau desempenho do Alien Earth com os fãs, o próprio diretor do novo Predador aí disse assim: olha, não crie expectativas para muitas conexões com o universo de Alien, porque não vai ter. Não crie expectativas de Alien para o Predador, entendeu? Foi isso que ele quis dizer. eu estou mais, isso desde o trailer, eu estou mais animada para Predador do que para Alien, do que eu estava para a série do Alien. Isso desde antes do primeiro episódio. Porque eu vi mais criatividade, mais tentativa de inovar, mas ao mesmo tempo não avançar com preguiça, não avançar mal desenvolvido no Predador, que convenhamos é uma história com menos conteúdo, pelo menos na minha opinião, do que Alien. E isso porque você ainda viu a animação do Predador também, né? Agora recentemente. Sim, que é muito boa, inclusive. Muito, muito boa. E tudo da Disney, né? Tem isso também. Pois é, você vê. O que me deixa o quê? Morrendo de medo pro filme do Predador. Porque Romulus foi bom, na minha opinião. E daí fizeram isso. Foi Aí excelente. a série do Predador foi boa. E daí agora vem o filme. Será que vai ser bom ou será que vai ser um flop? É, vamos ver até que ponto eles viram os problemas que aconteceram e no próximo filme do Alien, que talvez venha antes da próxima temporada de Alien Earth, né? A gente veja uma melhora aí, né? Não sei. Não sei até que ponto. Aparentemente, Alien estava indo para um caminho melhor por causa do Romulus e do nada voltou a ser o que era, né? Pois é, mas é o que a gente falou, o que você falou no começo. O diretor saiu. Então, eu acredito que o roteiro possa ter sido desenvolvido com o diretor ainda, e ele tenha saído no meio. E por isso que tem pontos tão promissores, mas que daí não são desenvolvidos. Que é o que deixa a série pior ainda, na minha opinião, porque você vê que podia ter sido uma coisa boa. Esse gostinho de podia ter sido bom é o que me mata. É tanta coisa, né? Já saiu aí que tem esse. Tinha muito potencial, né? Isso é triste. Então é isso, todo mundo que ouviu até o final. Agradeço, obrigado, Del, pela presença aqui nesse podcast. Sempre disponível para falar mal de coisas que não gostei. E voltamos em breve com mais um podcast Nerd Debate. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.